Mais um dia estamos aqui reunidos, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. É só Ele que nós devemos toda a honra e toda a glória, amém? Quero deixar aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Assim que eu entrei aqui na igreja, está no livro de Mateus. Seu capítulo é o 7. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Glória a Deus por essa palavra. Essa palavra, meus irmãos, ela está concluindo o Sermão do Monte, que se inicia no capítulo 5 do livro de Mateus. Aqui Jesus, ele já trouxe para as nossas vidas 22 tipos de ensinamento, do capítulo 5 até o capítulo 7. São ensinamentos que, como ele disse aqui, todos aqueles que ouvem a minha palavra e a pratica, é considerado um homem sensato. Porque se nós tentarmos seguirmos esses conselhos, esses ensinamentos e o que Jesus pregou ali, nós conseguimos edificar a nossa vida, nós conseguimos edificar a nossa casa e nós conseguimos edificar a igreja do Senhor. Jesus, ele fala que todo aquele que ouve e pratica, ele consegue sim trazer edificação. Porque não tem como ouvir a palavra do Senhor e se esforçar para praticar. É bem verdade que é difícil a gente cumprir com tudo que é escrito, nós não conseguimos. Mas aquele se esforça para fazer isso, ele está buscando ser um homem sensato. E ele fala sobre a casa edificada na rocha. E ele fala sobre a casa edificada na areia. Será que nós estamos construindo a nossa casa onde? Porque edificar significa construção. Será que nós estamos que nem um prego na areia, construindo a nossa casa? Ou será que nós estamos firmando a nossa casa na rocha? E como é que a gente vai edificar a nossa casa sobre a areia? Sabe quando isso acontece? Quando a gente para de olhar para a palavra e começa a olhar para o que os outros falam. A gente começa a edificar a nossa casa na areia quando a gente começa a olhar muito para o homem e se esquece de olhar para Jesus. Sabe quando a gente começa a edificar a nossa casa na areia? Quando a gente às vezes vem para um culto, parecendo que a gente está no velório, se esquecendo de quem foi aquele que derramou o sangue na cruz pela nossa vida, levando os nossos pecados. A gente deveria entrar aqui com alegria, independente do problema, porque problema todo mundo tem. Mas saber, eu estou indo lá para buscar, eu estou indo lá para edificar a minha casa na rocha, eu estou indo lá porque eu sei quem deu a vida pelos meus pecados. Mas às vezes a gente parece que está indo para um velório. Chega no culto, o louvor está sendo cantado e as pessoas às vezes estão com o pensamento lá fora. O nome de Jesus está sendo entoado, mas eu estou pensando talvez no meu namorado que está lá fora, no meu problema do trabalho. Ei, sai do teu trabalho, deixa o teu problema lá. Sai da tua casa, deixa o teu problema lá. E entra aqui para servir a Jesus Cristo. Como que a gente começa a edificar a nossa casa então na rocha? Quando eu paro de dar ouvido para o que os outros estão falando e dou ouvido para a palavra que está escrita do Senhor. Quando eu começo a edificar a minha casa na rocha. Quando eu paro de olhar para o que o outro está fazendo, porque não é o irmão da direita nem da esquerda que vai me salvar. Se eu virar as costas e sair da igreja porque algum irmão falou de mim, eu estou perdendo. Mas se eu parar de olhar para ele, olhar para Cristo, eu estou edificando a minha casa na rocha. Eu edifico a minha casa na rocha quando eu medito na palavra. Eu edifico a minha casa na rocha quando eu tiro os olhos do homem e olho para Jesus Cristo. Eu edifico a minha casa na rocha quando eu deixo meus problemas e eu sei quem está cuidando dele. Descansa o teu coração nessa noite. Entenda que você entrou no templo. Você não está
ligados em espírito e em verdade? Meus irmãos, eu nem programei falar isso. É o Espírito do Senhor que está usando, porque eu sei que Ele tem endereço. E eu sou um deles. Então que nós voltemos os nossos corações para Deus e venhamos buscar aquele que nos salvou, para a gente edificar a nossa casa na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Glória a Deus e bate palma para Jesus.